recebi a questão: será que para você ser modesta você tem que se vestir igual uma plebeia da Idade Média? Bom, se você quer saber a resposta, se sim ou se não, o porquê de tudo isso, já se inscreve aqui no canal e, é claro, deixa sua curtida para não esquecer. E meu nome é Carol, esse aqui é o nosso Céu Estrelado. Seja muito, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Em um vídeo, que se eu não me engano foi o da falsa modéstia, eu recebi um comentário um pouquinho preconceituoso, vamos dizer assim, e vocês não vão achar porque eu já apaguei ele, mas estava falando para eu ter mais coerência no que eu falava, porque eu estava parecendo uma plebeia. Ficou assim questionando, né? Pô, pra você modéstia é ficar se vestindo igual uma plebeia? E aí eu falei assim, não vou comentar nada sobre isso, mas aí eu tive um insightzinho. Olha a minha foto. Eu tava assim. Aconteceram algumas coisas para minha roupa não ficar tão boa quanto eu gostaria nesse dia. Primeiro, a roupa não estava ajustada. Eu tinha ganhado aquela blusa e eu tinha gostado muito do material dela, só que ela era um tamanho muito maior do que o meu. Eu acho que era um G, eu visto P, alguma coisa assim. E não tinha dado tempo ainda da minha mãe ajustar pra mim e eu tava muito ansiosa querendo usar ela. Então eu usei ela em 2 vídeos, em um sozinha, que eu acho que disfarçou um pouco mais, e o outro eu coloquei meu coletinho por cima. No espelho até que tava legal. E enquanto eu gravava, eu não tava prestando muita atenção nisso. Depois eu fui ver que realmente não ficou tão legal, a manga ficou um pouquinho folgada, mas aí a gente vai pro segundo ponto. Todo mundo erra em um look em um momento ou outro, não é porque eu falo sobre modéstia que todas as minhas roupas vão estar sempre perfeitas, não é porque eu gosto desse assunto que todas as roupas que eu vou colocar vão estar estilizadas, vão estar super bem arrumadas. Não, de vez em quando tem um dia que eu tô mais cansada, que era o caso daquele dia, que eu acabo colocando uma roupa que na hora eu acho que tá legal e depois eu vou ver e não tava tão legal assim. Isso é normal. A gente falha, sabe? Por mais que a gente tente fazer tudo sempre certinho, uma hora ou outra vai acabar dando um errinho. E foi esse o caso. E a pessoa provavelmente só assistiu esse vídeo meu, porque se ela olhasse todos os outros vídeos, ia ver que eu tava com uma roupa como essa, ou então ia ver que eu tava com um vestido ajustado. Hoje essa roupa tá ajustada, eu acho que ainda não gravei nenhum vídeo com ela ajustada, mas hoje ela tá ajustada, tá arrumadinha, tá bonitinho, posso colocar com ou sem colete, que vai ficar legal. Mas o que eu queria destacar era esse ponto. Para estar vestida na modéstia, precisa estar vestida como uma plebeia da Idade Média? Embora o comentário tenha sido desrespeitoso e preconceituoso, eu acho muito lindo os looks das plebeias de antigamente. Então, qualquer uma dessas imagens que vocês olharem aqui são imagens de plebeias de algum momento, ou de plebeias que a gente diz. São pessoas do povão, pessoas que estão em uma classe um pouquinho abaixo na sociedade em questão financeira, mas não em questão intelectual e não em questão de saber fazer as coisas, mas são pessoas que não têm um dinheiro bom o suficiente para se comprar várias roupas, até porque até alguns poucos séculos atrás as pessoas não tinham dinheiro para ficar comprando roupa toda hora como nós temos hoje. As pessoas não tinham as opções que nós temos hoje. Então eram alfaiates que faziam, eram costureiras que faziam, era por encomenda. Então até mesmo os reis e as rainhas não tinham tantas roupas como nós temos hoje. Tinham sim vestidos muito mais elaborados, muito exuberantes, até exagerados demais, mas não se era centenas de vestidos por pessoas, milhares de vestidos por pessoas. E hoje tem pessoas que no closet tem mais peças do que um rei antigo, do que uma rainha de antigamente, porque era uma coisa muito trabalhosa, não existia nem máquina de costura até um certo período. Então era tudo na mão, costura à mão, tintura à mão, tudo isso, até selagem era à mão. Então isso reduzia muito a quantidade de peças. E você vê que mesmo assim as pessoas mais singelas tinham um bom gosto, até mais do que o da realeza, porque enquanto a realeza estava assim, os plebeus, vamos dizer assim, estavam assim. Então a roupa estava um pouco mais surrada, estava um pouco mais rasgada, porque não se tinha dinheiro para conseguir outras. Mas o modelo, a modelagem, tudo isso estava assim bem adequado, estava assim bem modesto. A modéstia ainda fazia, mesmo que em parte do contexto cultural, parte da vestimenta das pessoas. Isso eu falo muito na questão da Europa, né? Porque a gente sabe que os egípcios, eles tinham muitas transparências e roupas curtas, os gregos, os romanos, assim por diante. E por isso eu falo principalmente da questão da Europa nesse momento, porque lá teve uma influência muito grande do cristianismo. Tanto o cristianismo perfeito, original, que foi antes da Igreja Católica, tanto depois com a Igreja Católica, tanto com os reformadores buscando de volta as verdades bíblicas. Se tinha, sim, uma influência muito grande nas roupas. Claro, de pouco em pouco foi se tendo mais decote, foi se tendo menos tecido, ou então muito mais tecido, porque a gente sabe que os dois lados são um extremo perigoso, tanto o lado de pouca roupa, tanto o lado de muita roupa fazem mal para a saúde, fazem mal para o nosso caráter. Então, eu não estou falando dos africanos que se vestiam com roupas tribais curtas, ou então que ficavam
sem a parte de cima, né, que as mulheres ficavam sem as partes de cima da roupa. Não estou falando desse povo da Idade Média, estou falando exclusivamente da Europa. E eu, quando olho para as roupas dos plebeus da Idade Média da Europa, eu sinceramente acho muito bonito. Eu enquadro um pouco disso sim no meu estilo, claro, com peças um pouco mais modernas, um pouco mais atuais, mas sempre com inspirações dessa época, porque eu sou historiadora, eu gosto de coisas antigas, eu gosto de coisas antiquadas e eu coloco isso no meu estilo. Mas essa não é a obrigatoriedade. E isso seria muito importante, essa pessoa do comentário entender e qualquer outra pessoa que venha ver os meus vídeos entender. O fato de eu me vestir com um estilinho um pouco mais antigo, um pouco mais cottage core, um pouco mais assim, não significa que você tem que se vestir assim. Se você gosta, ok. Se você não gosta, existem vários outros estilos. Nós sempre conversamos aqui no canal sobre vários estilos. Já trouxe os estilos universais para os cristãos, já trouxe algumas estéticas para os cristãos, vou trazer mais. Então, assim, você pode escolher o seu estilo, você pode ter o seu estilo que representa a tua profissão, que representa o teu jeitinho, que representa a tua personalidade. Porque o que no final mais importa são os princípios da modéstia, não o exemplo. Um princípio é algo que foi dado desde os tempos bíblicos, desde o início da fundação do mundo, mas que pode sim ser mudado de acordo com a cultura. É diferente de aceitar tudo que uma cultura impõe, porque o carnaval aqui no Brasil é uma cultura muito forte, né? Por isso que o cristão do Brasil pode pular carnaval ou fazer uma festinha de carnaval. Uma coisa é você ir para um retiro espiritual no meio do carnaval, porque você está se retirando daquela bagunça e ir para um retiro espiritual. Outra coisa é você ir fazer uma festa de carnaval na igreja, usar as mesmas roupas, usar a mesma decoração, os mesmos confetes para o alto, mas ao mesmo tempo falar que não, esse aqui é um carnaval gospel, porque a música tem uma letra de cristão, mas ainda assim é um samba. Então eu não estou falando desse tipo de cultura, de incorporar a cultura dessa maneira no vestuário, mas sim de falar, não, aqui no Brasil as roupas costumam ser mais tropicais, porque a gente está num país tropical, precisa ser mais fresco, mais leve, aqui é uma coisa mais praiana, e aí você se veste assim. E da mesma maneira, as roupas da África modestas podem ser muito mais assim do que assim. Esses pontos sim são válidos na cultura. Então é claro, você não precisa se vestir como uma pessoa da Idade Média, porque você não está na Idade Média nem está na Europa, você está no século XXI, em 2024, aqui no Brasil. Mas só que nada disso pode ser feito se mudar o princípio. Então, roupas que aparecem o corpo demais. Não pode, porque foge do princípio da modéstia. Ou então roupas que são extravagantes, exageradas demais. Foge do princípio da modéstia. Roupas que são desleixadas, fogem do princípio da modéstia. Peças de roupas que não são do guarda-roupa feminino fogem da modéstia, ou então, ao contrário, peças de roupas que não são do guarda-roupa masculino e um homem vem a usar, foge também da modéstia. Então, peguemos o princípio. E a partir desse princípio, você pode sim escolher o seu estilo, desde que não quebre o princípio. E o mais importante, sempre, 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 que eu quero deixar frisado aqui no canal, vamos respeitar uns aos outros. Eu não me ofendi com esse comentário, sinceramente, embora ele tenha sido desrespeitoso, não foi uma ofensa pra mim. Eu apaguei porque simplesmente eu apago todos os comentários que são meio infelizes aqui no canal, porque eu acredito muito que um comentário ruim chama outro comentário ruim. Às vezes um comentário bom não necessariamente vai chamar um outro comentário bom, mas o comentário ruim vai sim chamar outros e outros e outros. E aí vira aquele hate que não tem fim e é uma coisa chata. Esse canal aqui é pra ser algo bom, leve, bom pra todo mundo, bom pra vocês, bom pra mim, bom pra todos que comentam, bom pra todos que leem os comentários. Então assim, o que eu sempre falo é a consciência própria. Tudo que eu falo aqui no canal tem a ver com os meus estudos bíblicos, históricos, tem a ver com a minha caminhada com Deus. E eu não estou dizendo que o evangelho é relativo, de jeito nenhum. Mas ao mesmo tempo, eu estou em um degrau do evangelho que você pode não estar. Você pode estar num degrau mais alto que eu e eu ainda vou chegar lá. Então a consciência própria e respeitar a consciência dos outros é algo que eu prezo muito. Então ninguém tem o direito de me linchar, ou de me criticar, ou de me julgar por causa de uma roupa modesta que eu uso. Não tenho direito de debochar, não tenho direito de tirar sarro de mim, da mesma maneira que eu jamais vou ter o direito de julgar, de linchar, de debochar, de tirar sarro de ninguém que não segue a modéstia. Pelo contrário, eu tenho que ser luz, eu tenho que ser exemplo, mostrar que o fato de eu colocar uma saia longa não significa que a minha língua vai ser mais longa do que a saia para falar da roupa do outro. Mas ao mesmo tempo eu tenho que ter a consciência de que geralmente quem está no mundo, quem não segue a modéstia, muitas vezes, não todos é óbvio, vão sim ter uma língua maior do que deveria e vão falar mal da modéstia, às vezes até por medo de serem julgados primeiro, aí eles já julgam para não serem julgados, entende? Mas enfim, não estou aqui querendo me defender de nada, eu só estou dizendo que aqui no canal eu nunca vou julgar ninguém que não segue essa linha da modéstia, que ou usa maquiagem ou que usa calça.
Não importa se você usa para mim, importa para você e para Deus. Que você possa estudar com um coração sincero, que você possa encontrar a verdade, que eu possa encontrar a verdade sempre com um coração sincero. O Senhor, Ele olha assim para o nosso coração, mas o ser humano olha assim para a nossa roupa. Embora, e nós vamos conversar sobre isso mais num outro vídeo, embora a aparência não seja o mais importante, mas sim o conteúdo, a aparência ela demonstra o que está dentro de si. Então, se você tem um caráter bom, por que você vai colocar uma roupa que vai mostrar uma coisa que você na verdade não é? Quantas pessoas que são mães de família, que são fiéis ao seu marido, colocam roupas que seriam atribuídas a alguém de vida fácil? A pessoa não necessariamente vai ser uma pessoa de vida fácil, mas o que a roupa dela passa para as pessoas é isso. E da mesma maneira, uma pessoa que pode estar vestida com modéstia, ela pode ser uma pessoa fofoqueira, que tem a vida toda suja por dentro, mas está passando um ar de que está apresentável, de que é modesta, de que é uma pessoa santa e assim por diante. No fim, sim, o conteúdo e os frutos são o mais importantes. Mas se eu estou buscando um fruto bom, por que não me vestir de uma maneira que já passe essa imagem? Porque as pessoas sim vão julgar pela aparência, querendo ou não. Você pode dizer, eu não julgo pela aparência, querendo ou não, a gente julga pela aparência. A visão é o sentido que vai captar a maior parte do mundo e vai trazer para o seu cérebro, para você interpretar o mundo. Então tem muito peso sim o que a gente vê. Tem peso o que a gente ouve, tem peso o que a gente sente de cheiro, tem peso o que a gente sente no tato, mas a visão é o que mais tem peso. Então, no fim das contas, se a gente é seguidor de Cristo, por que não nos vestirmos de uma maneira que demonstre isso? Claro, com o nosso jeitinho, mas sempre sem perder a modéstia. E eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham compreendido que não é porque eu me visto com uma forma mais antiga, mais antiquada, que você tem que se vestir assim. Esse é o meu jeitinho, a minha personalidade. Eu sou historiadora, eu gosto muito de ver as coisas do passado, eu tenho um fascínio grande por isso. E eu aproveito que as roupas do passado já eram um pouco mais modestas e trago isso pra mim de uma maneira um pouco mais personalizada, um pouco mais moderna, porque embora essa roupa aqui seja muito com cara de Idade Média, você não vai encontrar nenhum desenho de ninguém da Idade Média usando uma roupa exatamente assim. Idade Média, Era Vitoriana, qualquer coisa do tipo. Tô dando só um exemplo. Então, é isso. Deixe sua inscrição aqui no canal, a sua curtida e o seu comentário para ajudar aqui. E, é claro, fiquem com a graça e a paz de Jesus Cristo em cada um dos nossos corações. Tchau!